Êxodo 13, 20. Eles partiram de Cabanas e acamparam com eles na ponta do sertão. E salvação ia na frente deles de dia, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminar eles, para andarem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, da frente do povo. Agora, no episódio anterior, eu comentei que eu ia falar algo muito legal sobre isso aqui. Mas agora eu esqueci o que que era, tá? Então, Êxodo 14. Salvação falou ao tirado, dizendo: Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor, que voltem e acampem na frente de Boca dos Buracos, entre Torre e o mar, na frente de Senhor do Norte. Agora, esse Senhor do Norte é uma tradução polêmica. Por quê? Porque, ao meu ver, nas Bíblias tradicionais, eles inverteram a palavra Senhor e a palavra dono. Por vários motivos que eu já comentei aqui. Porque se Cristo te compra, ele é seu dono, não seu senhor. Né? Você é comprado pelo sangue, você é posse, e se você é posse, ele é seu dono, não seu senhor. Senhor é quem é aquilo sobre o qual o território está em responsabilidade, né? Então, ao meu ver, o mundo está entregue ao senhor deste mundo e não ao dono deste mundo, né? Então, também não se encaixa nesse sentido, porque o dono de toda a terra é salvação, é o Salvador, Deus, e ela está entregue ao senhorio do inimigo e não ao contrário, né? Ela não, ele não é o senhor e ela está entregue a, né, isso não faz dele dono do inimigo, isso faz dele senhor. Então, ao meu ver, as traduções tradicionais inverteram esse significado, que na verdade é dono, e até mesmo o grego do Novo Testamento usa Kyrios, que é sempre usado no sentido de posse. Então, se é usado no sentido de posse, aquilo é dono, né? Assim como você tem um cachorro, você é dono do seu cachorro, você não é senhor do seu cachorro, fica até estranho falar dessa forma. E tem várias outras formas. Esse dono e senhor eu consigo ficar muito tempo falando sobre isso, citando versículo após versículo, do porquê, de fato, Deus é dono e não senhor. E o inimigo seria o conceito de senhor, porque ele não fez a terra, ele não é dono dela. Ela está entregue sob a responsabilidade do inimigo. Então, por isso que, na minha opinião, as traduções tradicionais inverteram esse significado, senhor e dono. Então aqui, né, nós vemos que eu uso dono onde geralmente usa senhor e senhor onde as outras usam dono. Então, por exemplo, a palavra Baal, que eles falam que o dono deste mundo não tem encaixe, porque o salvação é o dono deste mundo, porque é ele que comprou, né? Então sabe, e até porque quando você busca Deus, salvação nas coisas, e ele intervém, ele por ser dono, ele está acima de quem é senhor, quem está entregue a questão toda por senhorio. Então, por exemplo, se você está em uma situação difícil, né, você apela para o dono de toda a terra, ele, ele pula o ambiente daquele que a terra está entregue, que é o Senhor, que é Senhor, né? Então, onde seria a palavra Baal, tá? A palavra Senhor, e onde seria a palavra Adonai, que inclusive o próprio som da palavra fala dono, né? Adonai, dono. Então, ao meu ver, isso está invertido. Então, aqui seria a palavra Baal, tá? Então, assim, essa é uma postura bastante polêmica que eu adotei perante a palavra Senhor. E sempre que eu falar alguma coisa polêmica aqui, eu gosto de falar o seguinte: faça oração, que se eu estiver errado ou se os outros estiverem errados, o dono de toda a terra vai guiar o seu coração, né? Aquele que de fato fez a terra vai guiar o seu coração para o caminho certo, para que nem eu, nem outra pessoa te engane. Na frente dele vocês vão acampar, junto ao mar.
Então o Casa Grande vai dizer dos filhos do persistiu com o grande pastor, que é Israel. Eles estão desorientados na terra. O sertão fechou sobre eles. Eu vou apertar o coração do Casagrande, e ele vai ir atrás deles. E eu vou pesar sobre o Casagrande e em toda a força dele. E os de sitiado vão saber que eu sou salvação. Aqui é outro lugar, né? Nas traduções tradicionais aqui vai estar eu sou o Senhor, né? Seria o conceito de eu sou o dono. Mas dessa forma, o que que ele está fazendo? Ele está salvando. Então vou pesar sobre o Casagrande e eles vão saber que eu sou salvação. Então aqui outro lugar que é aquela palavra toda em maiúsculo que eu falo que está mal traduzida. Outro lugar que comprova que, de fato, a tradução dela é salvação. E aqui, ó, essa palavra pesar, ela também é a mesma palavra que é usada nos 10 mandamentos, quando fala honrar pai e mãe, que eu falo que não é honrar, é pesar, porque você tem que. É no sentido de tomar a medida e impor de acordo, né? E como que eu sei que de fato é isso, e não exatamente honrar? Porque se nascença fosse o suficiente para garantir algo, a garantir algum tipo de bênção eterna, de bem dizer eterno, muita coisa do que nós vamos ver ao decorrer desse livro não aconteceria com aqueles que são filhos do persistiu com o grande pastor, porque eles seriam nascidos de Moisés, mas por questão de você ter que buscar a inspiração pura no coração, o que o salvação considera perante ele como algo de peso é se desviar da carne e buscar a salvação. Lembrando que salvação também é a tradução do nome Jesus. E aqui, então, esse vou pesar, não é simplesmente de forma aleatória, eu vou pesar sobre o Casagrande. Não, esse pesar ele é usado como avaliar. Então eu vou avaliar e pesar de acordo sobre o Casagrande. Tá? Mas a palavra pesar que nós temos, ela também tem esse duplo sentido, de que você pesa algo e aquele algo tem um peso. Então é nesse sentido que essa palavra é usada. Essa é uma palavra bastante cirúrgica para estar aqui desta forma. Eu vou até ver como que está nas traduções tradicionais aqui para confirmar. Glorificado. É, glorificado, glorificado. Só que tem lugares que ela é usada como pesar, como peso. Então, ao meu ver, não faz sentido usar de formas tão diferentes, né? E pesar num lugar, glorificar no outro, honrar no outro. São palavras muito diferentes para você ficar mudando, né, dessa forma. E de fato significa pesar. Quando nós estávamos lá atrás, falando sobre Abraão, o pai de multidões, lá estava escrito, né? Ele era um homem de peso. Mas nas traduções tradicionais vai estar como ele era um homem honrado. Mas assim, no mesmo português, se você usar de peso, nós usamos essa palavra dessa forma. Poxa, fulano é uma pessoa de peso, né? Então, nós já entendemos, então não tem por que ficar pulando. Se a palavra pesar, ela se encaixa em todos esses sentidos. Então, aqui, o salvação pesou sobre o Casagrande nesse sentido. Não é simplesmente, vou fazer um peso sobre ele e vai cair. Não, essa é a palavra que é usada para honrar, para avaliar, para glorificar, como colocaram nesse aqui. Mas o sentido mais próximo do português é esse pesar. Pesou, avaliou e impôs. Peso. E em toda a força dele, tá? Esse força é no sentido de exército, tá? Eu vou até confirmar aqui para nós, porque nós também usamos dessa forma, né? Perante os países e. Ah, agora não foi aqui. Ok. E os dessitiados vão saber que eu sou salvação. Sim, ele vai fazer aquilo e vai saber que é salvação.
Ok. Mas eu vejo o que aconteceu aqui. Agora foi. Tá, vamos lá. É, ó. Pesado é aquele. É, sobre toda a força. Não é a palavra comum de força, né? É poder, é muito usado para exército, então é nesse sentido, né? É muito sentido força militar que essa palavra é usada. Mas causa esse duplo sentido, né? A força militar, a força. Então, força. E os de sitiado vão saber que eu sou salvação. E eles fizeram assim. Foi informado ao rei de sitiado que o povo fugiu. Então o coração do Casagrande e dos escravos dele virou contra o povo. E disseram: O que é isso que fizemos? Que enviamos ou persistiu com o grande pastor de nos servir. Ele amarrou a charrete dele e pegou o povo dele com ele. Ele pegou 600 charretes seletas e todas as charretes de sitiado, e homens em trio sobre todos eles. Tá. Só que dá a entender que seleta seria no sentido de as melhores, tá? Essa é a mesma palavra esse é o mesmo conceito de, por exemplo, salvação, né? Deus, ele seleciona as pessoas, mas não é de forma aleatória. É como se você fosse, por exemplo, no mercado, escolher um abacate, você escolhe um abacate bom. É nesse sentido de selecionar que salvação faz e que o rei desse teatro fez aqui. Não é. Esse selecionado é muito no sentido de, por exemplo, como nós temos seleção brasileira, né? Eles escolhem entre alguns dos melhores jogadores ali, não necessariamente entra num campinho, é aleatório. Esse aqui eu vou pegar do Mirim de Jaguariúna e aquele ali eu vou pegar do Real Madrid. É seleto, eles fazem um certo. Esse é o conceito de seleção quando nós encontramos na Bíblia, né? Deus escolhe, os escolhidos, na verdade a palavra é selecionados. E é engraçado porque a palavra igreja, a tradução é convocados, né? Então, quem são convocados, os selecionados são os convocados para a seleção. Então, isso tudo está batendo também no mundo do futebol. E todas as charretes desse teado e homens em trio sobre todos eles. Esse homens em trio, vamos ver como está. Oficial, capitães e capitães, tá? Mas a base dessa palavra é a palavra três. Então, simplesmente, capitães, perde-se que são três pessoas. É como se fosse um comandante e dois homens fazendo, né? Salvação apertou o coração do Casagrande, rei de sitiado. E ele foi atrás dos filhos do persistiu com o grande pastor. Vou lembrar aqui. Salvação apertou o coração do Casagrande. Sempre que aparecer isso aqui, eu quero colocar, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a atribuir. Eu falei assim, poxa, mas por que salvação fez isso com o Casagrande? Então, será que salvação não tem parte dessa culpa aí? Aí que eu fui me tocar, depois de muito refletir sobre isso, que primeiro que não, porque nós vemos no restante da Bíblia que salvação não age dessa forma. E daí eu refleti. Tá, então por que isso aqui tá ali? Aí eu me liguei. O Casagrande aperta e oprime os do persistiu com o grande pastor, que são que estão no coração do salvação, que ele ama muito eles. Então o que acontece? Ele aperta o coração do Casagrande. Então o Casagrande aperta o coração do salvação, que persistiu com o grande pastor Israel, e salvação aperta o coração do Casagrande. Só que sabemos quem vai vencer esse aperta-aperta. E os filhos do persistiu com o grande pastor saíam com mão levantada. Aqui tem uma parte importante sobre literalidade. Por que eles saíram com a mão levantada? Porque isso é um gesto de adoração. Isso significa que eles estavam honrando salvação. Lembrando que a salvação do Novo Testamento é sacrificado com a mão aberta, né? Bom, na crucificação. Então, eles saíam com mão levantada, e aquilo que eu falei de mão levantada, que um dos nomes do
filhos do persistiu com o grande pastor Israel, que é Judá, que é justamente quem traiu José no Antigo Testamento, e Judas, que traiu Jesus, salvação no Novo Testamento, é o mesmo nome, tá? Judá. Judá significa mãos ao alto, mãos estendidas, é alguma coisa assim, aquela palavra. Só que como ela só é usada nesse sentido de salvação, eu uso ela como oração. Então, um dos filhos dele se chama Judá, e eu traduzo como oração por conta desse pictograma que dá-se a entender que é oração. Então, esse encaixe que nós temos, nós perdemos esse encaixe por não lermos no idioma original. Então, saíam com mão levantada é oração, porque é o que os pictogramas apontam. Oração é o significado do nome Judá, que, que é Judá no Antigo e Judás no Novo, mas é o mesmo nome. Então, é esse o sentido da mão levantada. Então, e isso aqui é uma demonstração do que estava no coração deles. Não significa que se você sair por aí com mão levantada, a salvação vai vai fazer isso para você. Isso aqui é uma demonstração do que estava no coração deles. Então, não é o gesto que você faz, é o que está no seu coração. A expressão do coração foi esse gesto, e não é algo externo para dentro, é algo interno para fora. Assim como ajoelhar, não importa quanto tempo você passe ajoelhado, se no seu coração está vazio, é inútil. Então é nesse sentido. Então, só que não está dizendo para, por exemplo, então sempre que eu tiver em apuros eu tenho que levantar a mão. Não, não é isso. Sempre que você estiver em apuros, você tem que orar à salvação. Você não precisa, nem que você não tenha braço e pernas, você ajoelha o seu coração, você levanta a mão do seu coração, e é assim. Não é para observar o gesto externo como algo para te aproximar do salvação. É o gesto interno que te aproxima do salvação. Os de sitiado foram atrás deles, e alcançaram eles, acampados junto ao mar. Aqui foi muito legal, porque a inteligência artificial queria que eu colocasse sobre o mar. Eu falei assim, não, primeiro que não faz sentido, né? E até porque isso ia confundir. Mas e a pronúncia da palavra que é usada é ao, que significa de fato sobre, mas mas não era naquele mesmo sentido, não tinha aquele mesmo encaixe. Então acabou ficando junto ao mar. Todos os cavalos de charretes do Casagrande, e os cavaleiros dele, e a força dele, sobre boca dos buracos, na frente do Senhor do Norte. Então, vou repetir esse versículo. Os de sitiado foram atrás deles, e alcançaram eles acampados junto ao mar. Então, aqui, ó, vamos lembrar, por que eu chamo Deus de Salvador? Porque é um hominho com uma mão estendida no mar. Então, aqui nós estamos prestes a desenhar o pictograma da palavra Deus que eu desenhei lá no primeiro episódio, tá? E esse foram atrás deles tem dois verbos que é usado para ir atrás. Eu uso dois diferentes, que eles são muito diferentes no hebraico. No português, eles aparentam ser sinônimos, mas eu acabo colocando uma leve sutileza entre ir atrás e perseguir. Ir atrás é uma forma literal, foi atrás deles. E perseguir é mais num contexto de de você estar em estado de sítio por alguém, né? Porque a pessoa está te perseguindo de várias maneiras e não necessariamente indo atrás de você de uma forma literal. Então, esse é a outra forma dessa explicação que eu dei há alguns episódios. O Casagrande chegou perto, e os filhos do persistiu com o grande pastor levantaram os olhos deles. E vejam, sitiado arrancava atrás deles. Aqui é legal porque essa tradução desse arrancava, em muitos lugares é partiu.
E eu analisando com a inteligência artificial, com a Gemini, né, os pictogramas e tudo, então, parecia mesmo que é no sentido de arranque, tá? E nós usamos isso para carros, né? Nossa, o cara deu uma arrancada e vazou, né, gente? Nós falamos pelo menos aqui, né? Então, e eles estavam de charretes e cavaleiros, né? Então eu falei assim, poxa, por que tirar isso, né? Que até hoje nós usamos esse sentido, né? E arrancava no sentido de, por exemplo, eles arrancavam os pinos da terra e partiam no acampamento. Então, mais adiante, nós vamos ver essa palavra usada nesse sentido. Eles arrancaram, ao invés de eles partiram para outro lugar, eles arrancavam para outro lugar. Então é a mesma palavra por conta de arrancar pinos. E eu falei assim, poxa, nós temos essa palavra que eu sempre achei que fosse uma expressão no português, mas pelo jeito a dualidade dela tem origem milenar, do hebraico primitivo. Então ficou, esse teado arrancava atrás deles, e dá até uma coisa assim, né, de as charretes arrancaram atrás deles, né, ficou bom e ficou correto. E temeram muito. Então os filhos do persistiu com o grande pastor clamaram ao salvação. E disseram ao tirado, aqui ó, essa é a questão, tá? Ai, eu tô em apuros, eu não sei o que fazer, ai, Deus Salvador vai me ajudar. Tá, não, se você não clamar ao salvação, se você não buscar a salvação, você fica sujeito à chance. Ao meu ver, a verdadeira, quando, quando você está diante de uma situação ruim, não é você passar por provação, é você passar por aprovação. E a forma que você é aprovado diante da situação é se você busca salvação, o Salvador, Deus, naquela situação. Se você não buscou, é reprovação, ao meu ver. Diante de toda opressão, todo sentimento ruim, se você não busca a salvação, é reprovação. Porque aquilo não cria uma intimidade com ele. Porque quando ele começa a resolver as coisas da forma mágica que ele faz, que o que eu tenho de testemunho ao decorrer da minha vida dessa situação, são coisas muito emocionantes. Quando você começa a ter esses episódios de buscar o salvação e as coisas acontecem, você começa a confiar nele de uma forma sincera. E não no que as pessoas falam, você tem fé em Deus? Na nossa cultura é feio falar que não tem fé em Deus. Então todo mundo fala, eu tenho fé em Deus. Mas a palavra é confiar. Você confia em Deus? Quando ele começa a resolver coisas da sua vida de forma milagrosa, com feitos impossíveis, você começa a confiar nele. E ele faz de uma forma que é tão assim, você olha e fala assim, meu, isso é impossível, só pode ter sido o Salvador que me salvou dessa situação. E você começa a confiar de coração. É por isso, que a partir do momento que você está em apuro, se você não busca Salvador ou salvação, é reprovação, porque aquilo não incrementou a confiança que você tem diante dele, você não confiou nele. E não é confiar, largar, não, é fazer oração. Tem uma diferença entre não fazer absolutamente nada, fazer oração e tentar resolver as coisas do seu jeito. É por falta de covas em sitiado que você nos pegou para ter fim no sertão? O que é isso que você fez conosco, de nos tirar desse sitiado? Não é essa a fala que falamos a você em sitiado, dizendo: desista de nós e vamos servir a sitiado? Porque é melhor para nós servir a sitiado do que termos fim no sertão. Agora, esse aqui é outro dos versículos mais bonitos, ao meu ver, da Bíblia, tá? Êxodo 14:13. O tirado disse ao povo: não temam, fiquem de pé e vejam a salvação do salvação que ele vai fazer para vocês hoje. Porque os desse teado que vocês veem hoje não vão mais ver eles, pelas épocas.
Salvação vai batalhar por vocês e vocês vão refletir. Aqui, salvação, esse salvação aqui, o primeiro salvação desse versículo, fiquem de pé e vejam a salvação do salvação, esse aqui é a palavra Jesus, Yeshua, tá? Então fiquem de pé e vejam Jesus do salvação. Você pode muito bem falar esse versículo dessa forma, porque de fato é a palavra, tá? Então fiquem de pé e vejam Jesus do salvação. Então fiquem de pé e vejam salvação do salvação. Então isso aqui é a cruz, tá? Porque a cruz é a salvação, tá? E Jesus é também a salvação. E ou salvação. É um jogo de palavras aí que tudo se liga. E aqui, e vocês vão refletir, tá? Nas traduções tradicionais, eu tenho certeza que isso aqui vai tornarás a ver. Nossa, tiraram completamente. Nossa, que hoje vistes, nunca mais vão ver. Ah, vós vos calareis. Tá, tá, é. Ó, calareis, 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 calados. Não, aqui não é a palavra ficar quietos. Aqui é a palavra refletir. Por que que aqui é a palavra refletir? Porque eles têm que refletir sobre isso que vai acontecer. E por que que é refletir também? Primeiro que os pictogramas demonstram isso. E segundo, que essa palavra ela é usada como refletir no sentido de essa é a base da palavra que é usado para a palavra artesão. Um artesão, ele não fica quieto, ele fica refletindo sobre o trabalho dele. É a mesma palavra que é usada para escrever. Quando você está escrevendo, você está refletindo. Então, esse é um dos motivos que eu falo, copia a Bíblia, porque aquilo te ajuda a refletir. A origem do hebraico demonstra isso. E por que que também quer refletir? Porque aqui eles vão ver homens sendo afogados. Eles ainda aqui tinham muita noção do que foi o grande dilúvio, que morreu todo mundo afogado. Então, o fato deles verem toda essa galera de sitiada, esses homens ruins, sem morrendo afogado, faz e eles refletirem é, é muito mais íntimo do que nós podemos conceber, porque todas essas histórias, naquela época, elas ainda estavam recentes, do dilúvio de tudo. Hoje, isso é passado em branco, por já fazerem 4.500 anos e por muitas pessoas não confiarem que de fato houve um dilúvio. Então, é por isso que é refletir, porque e por que que todas as traduções que colocam calareza aqui está errado? Não apenas está errado porque não é refletir, mas em calados. Fica parecendo que Moisés está estressado com o povo, mas ele não está estressado com o povo. Ele quer que o povo reflete sobre o que está prestes a acontecer, sobre a batalha que o salvação vai lutar por eles, sobre tudo isso que aconteceu aqui, sobre tudo que aconteceu no Egito, é para eles refletirem e não ficarem calados. E nós vamos ver ao decorrer do bom livro que se eles de fato refletissem sobre tudo isso, teria muita coisa que não teria acontecido de ruim com o povo do persistiu com o grande pastor, com o povo de Israel. Salvação disse ao tirado: Por que você clama a mim? Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor que marchem. E você, levante a sua vara e estenda sua mão sobre o mar, e rache ele. E os filhos do persistiu com o grande pastor vão entrar no meio do mar, em terra seca. Tá. Aqui nós temos o tirado, né? Levantando a vara e estendendo a mão. Então aqui é quando Cristo morre crucificado, né? Tem o pau lá e a mão estendida. Então, e rachar o mar. Então aqui ele está, o fato dele fazer tudo isso, lembra do pictograma também, da palavra Salvador, que é um homem, um braço, uma vara e água. Então aqui ele também está mostrando o significado da palavra Salvador, que eu falo que a verdadeira tradução da palavra Deus é Salvador.